Bem-vindos à aula 198, item 7 do capítulo 20, Trabalho e Salários, efeitos da desutilidade do trabalho sobre a disponibilidade de mão de obra. Vamos lá? Vamos para o jogo? Como estamos fazendo sempre, compartilhando a partir do PDF, fecha-se o livro, vamos fazer nossa leitura e, se precisarmos de algum feedback, a gente consegue aqui. Há circunstâncias que fundamentalmente afetam a disponibilidade de mão de obra são. Então, quais são essas circunstâncias? Primeiro, um indivíduo só pode despender uma limitada quantidade de trabalho. Justo? Dois, essa limitada quantidade de trabalho não pode ser realizada a qualquer momento. É indispensável que sejam intercalados períodos de descanso e de recreação. Justo também. E nós não estamos aqui falando de aspectos psicológicos, sociais, morais ou éticos. Nós estamos falando de processos praxeológicos. Se a pessoa não tem a chance de trocar, de fazer algo que é menos útil, que é o trabalho, desutilidade do trabalho, para se beneficiar no futuro por alguma coisa, então não existiria períodos de descanso nem de recreação, portanto, ninguém iria trabalhar. Isso é um dado é um dado a priorístico, né, baseado em conceitos a priori. Três, os indivíduos não são capazes de realizar qualquer tipo de trabalho. Existem diferenças, tanto inatas como adquiridas, na aptidão para executar os diferentes tipos de trabalho. Certos tipos de trabalho requerem faculdades inatas que não podem ser adquiridas por meio de treinamento e ensino. Então, por que o, a pessoa nasceu cega? Foi ele que pecou na barriga dos pais ou os pais que pecaram, né? Estou fazendo alusão à passagem de quando Jesus cura um cego de nascença. Os apóstolos perguntam quem pecou. E Jesus simplesmente falou, não, ele nasceu cego para que se fizesse possível hoje no demonstrar a glória de Deus. Estou sendo muito escatológico? Não. A glória de Deus se manifesta e eu estou dando essa aula aqui, outro está recebendo a aula, mas está fazendo uma outra coisa. São essas aptidões inatas que nos diferenciam, e são essas diferenças que permitem a cooperação social sob a égide da divisão do trabalho. E é por isso que Deus colocou o quarto e o décimo, o oitavo e o décimo mandamento, que são o seguinte: oitavo, não roubarás. Se ele fala não roubarás, em duas palavras, não roubarás, ele sintetiza, primeiro, que existe a propriedade privada. Que se não existe propriedade privada, se não há o que ser roubado, não se rouba. Só se rouba aquilo que é do outro, pertence ao outro. Ora, se pertence ao outro, é propriedade do outro. Não roubar é não tomar força de alguém. Algo que alguém não te daria de livre, espontânea vontade, ou não trocaria contigo por alguma outra coisa de livre, espontânea vontade. Ou seja, não roubarás. Não cobiçarás a mulher do próximo, o jumentinho do próximo, o escravo do próximo. Bom, o décimo mandamento não é bem um mandamento. Ele é um mandamento no sentido de não invejarás, porque a inveja é um pecado capital. Mas, além de ser um mandamento, ele é uma definição de propriedade. E me desculpem, não fui eu quem disse, veio na tábua de Moisés, se o judaísmo está certo, se o catolicismo e o cristianismo estão certos, não venham discutir comigo, discutam entre si. Eu sou cristão, mas não vou debater esse assunto metafísico. O fato é, o décimo mandamento, ele é um mandamento de regramento. Ora,
O escravo é uma propriedade de alguém e você não deve cobiçá-lo. A mulher é a propriedade de alguém e você não deve cobiçá-la. O jumentinho é a propriedade de alguém e você não deve cobiçá-lo. Ele coloca essas três coisas no mesmo patamar de propriedade. Deus. Quatro, a capacidade de trabalho deve ser convenientemente administrada para que não se deteriore ou desapareça de vez. São necessários cuidados especiais para preservar as aptidões de uma pessoa, tanto inatas como adquiridas, por tanto tempo quanto permite o inevitável declínio de suas forças vitais. Eu esqueci de comentar no último item, não no subitem, mas durante o item 6, eu, existiam no laboratório de pesquisa em Ilha Solteira, na Unesp, vários técnicos, e cada um tinha uma função. Quando era uma coisa mais bruta, era o Ronaldão. Quando era uma coisa mais delicada, era o Gilberto. Eu estou falando isso porque lá explicou. O cara que faz relógios, isso, ele não pode assentar bloco numa construção de alvenaria estrutural. Porque se ele fizer isso, ele perde toda aquela sensibilidade que ele precisa ter. Esse item 4 reflete muito isso. A capacidade de trabalho deve ser convenientemente administrada para que não se deteriore ou desapareça de vez. Uma pessoa que é um grande músico, ouvido, que eles falam, algo ouvido puro, né? É, se você colocar ele num lugar que deu um zumbido, de tanto som que ele escute o dia inteiro, deu um zumbido, você acabou de destruir a, a capacidade de trabalho dessa pessoa, né? Então, nós temos sempre que ver que são necessários cuidados especiais para preservar as aptidões, tanto inatas como aquelas adquiridas. Sim, ao esgotar a capacidade de trabalho de um homem, tornando indispensável um período de recreação e descanso, a fadiga prejudica a quantidade e a qualidade de seu desempenho. Então, ao esgotar essa capacidade de trabalho de um homem, tornando indispensável um período de recreação e descanso, a fadiga que ele está prejudica o que ele é capaz de fazer, tanto em quantidade quanto em qualidade. Correto? Outras flutuações na qualidade e quantidade do desempenho por unidade de tempo, como, por exemplo, a menor eficiência no período que se segue a uma interrupção para a criação, para a recreação, são praticamente destituídas de importância no que diz respeito à disponibilidade de mão de obra no mercado. Que está se dizendo aqui, outras flutuações na qualidade e quantidade do desempenho por unidade de tempo, como, por exemplo, a menor eficiência no período que se segue a uma interrupção por recreação, são praticamente destituídas de importância no que diz respeito à disponibilidade de mão de obra no mercado. 6. Os homens preferem não trabalhar, ou seja, preferem o lazer ao trabalho. Ou, no dizer dos economistas, eles atribuem desutilidade ao trabalho. Pois bem, esse é o ponto mais catalático da coisa e mais verdadeiro. Todos são verdadeiros, óbvio, mas aqui está dizendo o seguinte: ponto. Já discorremos sobre isso, né? Trabalho imediatamente gratificante, o imediatamente lá no capítulo 7, o imediatamente gratificante. Vimos aqui a questão do trabalho, né? Os itens que podem levar, mas que somente o trabalho, uns são introvertidos e outros são extrovertidos. Outro trabalho extrovertido é aquele que você faz para receber seu dinheiro. Eu dei até alguns exemplos sobre como é importante entendermos como alguns trabalhos que se escondem sobre a aura, né? Áurea não, aura da, do introvertido são, na verdade, cartões de visitas para os extrovertidos. Ok. O homem autossuficiente que trabalha em isolamento econômico para satisfazer as suas próprias necessidades, para, cessa de trabalhar no momento em que começa a preferir o lazer, a ausência de desutilidade do trabalho, ao incremento de satisfação que obteria com o prolongamento do trabalho. Estou sozinho numa ilha, vou começar a juntar coco, guardar coco para eu precisar.
sobe, desce. Já estou com quatro subidas. Pô, podia estar nadando nesse mar gostoso agora, já está finalzinho de tarde, não tem aquele sol de rachar. Não, vou continuar subindo e descendo, pegando coco. Não, tá bom esses cocos aqui, vou lá entrar mesmo sozinho, mesmo com o pensamento da troca autística. Tendo atendido suas necessidades mais urgentes, considera a satisfação de outras necessidades como menos desejável do que a satisfação do seu anseio por lazer. Ficar deitadinho na praia, na sombra, cara, ficar subindo pegando água de coco agora não, já tenho aí quatro cocos, já para ficar até depois de amanhã tranquilo. Esse é o ponto. O mesmo ocorre no caso dos assalariados. Então, aqui nós falamos do homem autossuficiente, da troca autística, correto? Agora vamos lá. O mesmo ocorre no caso dos assalariados. Eles também não estão dispostos a trabalhar até esgotar toda a sua capacidade de trabalho. Preferem parar de trabalhar no momento em que a gratificação imediata, esperada, já não supera a desutilidade do correspondente trabalho adicional. Eu gosto de dar aquele exemplo que eu já dei várias vezes lá atrás, inclusive lá no começo do livro, dos nossos estudos. Uma pessoa começa como consultor, ganha US$ 1.000 a hora. Ó, que belíssimo dinheiro, em US$ 1.000 a hora, R$ 6.000 a hora, para ir lá e dar consultoria. No começo de sua vida, talvez ele não abra mão de hora nenhuma. Mesmo estando recém-casado, com criança pequena, ele resolva não negar certos finais de semana, mas ele não negar nenhuma hora do seu dia, trabalhando às vezes, porque o conselho normalmente se reúne depois das 6, né? Até às 9, então. Mas aí ele passa uma vida trabalhando. E já juntou seus 100 milhões de dólares investidos em imóveis, atrás de remuneração e tal, em Bitcoin. E alguém pergunta para ele: você aceitaria continuar como consultor, vir aqui às 7 da noite até às 9 por US$ 5.000? Pode ser que no final da vida ele diga que não, correto? A opinião popular, influenciada por atavismos e ofuscada por slogans marxistas, ainda não conseguiu perceber esse fato. Considerava e ainda considera o assalariado como um servo e os salários como o equivalente capitalista do mínimo de subsistência que o proprietário de escravo ou de gado tem que prover para seus escravos ou para seus animais. Aqui eu gostaria de dizer que hoje o Estado faz com que a gente seja pior do que os escravos. Já expliquei. Os escravos não perdem capital ao longo do ano. O que eles tinham no começo do ano e no final do ano é a mesma coisa. Então, eles recebem comida para viver, procriar e tudo mais. Nos dias de hoje, você perde o que você conquistou, o que você recebeu dos seus pais de herança ao longo do tempo. Muitos, no caso de patrimônio, começam a ficar negativos por conta do mundo como ele é. Segundo essa doutrina, o assalariado seria um homem que foi obrigado, pela sua pobreza, a aceitar a servidão. No caso, ele não está se vendendo enquanto coisa, mas ele está como servo. O formalismo dos advogados burgueses, continua a doutrina, denomina essa submissão de voluntária e interpreta a relação entre empregador e empregado como um contrato entre duas partes iguais. Na realidade, o trabalhador não seria livre porque age sob coação, tem de se submeter ao jugo de uma virtual servidão, por não ter alternativa. O trabalhador seria o pária deserdado pela sociedade. Até mesmo o aparente direito de escolher o seu patrão seria uma farsa, porque o conluio tácito ou declarado entre os empregadores, fixando as condições de emprego de maneira uniforme, tornaria ilusória essa liberdade. Então, o que eles estão dizendo aqui é que todo empregado, e é o que justifica a justiça trabalhista, porque alguém tem que ficar do lado da hipossuficiência do trabalhador frente à hipersuficiência do empregador. A grande farsa que nós vimos desmascarada ao final do item 6 desse capítulo. Mas continuemos.
Para quem presume que os salários são mero reembolso das despesas do trabalhador com sua preservação e reprodução da força de trabalho, ou que o nível dos salários é fixado pela tradição, qualquer redução das obrigações impostas ao trabalhador por um contrato de trabalho será, logicamente, considerada um ganho unilateral do trabalhador. Se o nível dos salários não depende da quantidade e qualidade do desempenho, se o empregador não paga ao trabalhador o preço que o mercado atribui à sua contribuição, não é o empregador que define o salário do trabalhador, nem muito menos o trabalhador que define seu próprio salário. Está dizendo aqui, se o empregador não paga ao trabalhador o preço que o mercado atribui para a sua contribuição, se o empregador não está adquirindo determinada quantidade e qualidade de trabalho, mas apenas comprando um escravo, se os salários são tão baixos que, por razões naturais ou históricas, não podem baixar mais, qualquer redução forçada da jornada de trabalho é um benefício para os assalariados. Vamos ver a antítese, né? É o que Mises está colocando aqui. Se fosse assim, então vamos à tese, vamos bater, né? Se fosse assim, seria admissível considerar as leis que limitam as horas de trabalho como equivalente aos decretos com que os governos europeus do século XVII, XVIII e princípio do século XIX, pouco a pouco, reduziram e finalmente aboliram a corveia, trabalho obrigatório gratuito, que os camponeses eram obrigados a prestar aos senhores feudais, ou como equivalentes aos regulamentos que aliviaram a carga de trabalhos forçados dos condenados. Mas vamos continuar nossa leitura aí. Ó, se fosse assim, seria admissível considerar que as leis que limitam as horas de trabalho, como equivalentes aos decretos com que os governos europeus do século XVII, XVIII e princípio do XIX, pouco a pouco, reduziram e finalmente aboliram a corveia, que era o trabalho que você, enquanto camponês, era obrigado a fazer de forma gratuita ao senhor feudal, ou seja, botar seus filhos para fazer serviço de casa, limpar e tudo mais, porque estava no campo dele, ou como equivalentes aos regulamentos que aliviaram a carga de trabalhos forçados dos condenados. Tem aqui minhas dúvidas aqui com relação à versão desse último item. Se fosse assim, a diminuição da jornada de trabalho provocada pelo industrialismo capitalista deveria ser considerada uma vitória dos explorados. Os escravos assalariados sobre o egoísmo impiedoso de seus exploradores. Quem diminuiu a jornada de trabalho não é a lei, e sim o capitalismo. Sobre o egoísmo impiedoso dos seus exploradores. Todas as leis que impõem aos empregadores o dever de fazer determinados gastos em benefício dos empregados poderiam ser considerados como conquistas sociais, ou seja, como generosidades, para cuja obtenção os empregados não precisam fazer qualquer sacrifício. Relendo, se fosse assim, a diminuição da jornada de trabalho, provocada pelo industrialismo capitalista, deveria ser considerada uma vitória dos explorados, os escravos assalariados, sobre o egoísmo impiedoso dos seus exploradores. Todas as leis que impõem aos empregadores o dever de fazer determinados gastos em benefício dos empregados poderiam ser consideradas como conquistas sociais, ou seja, como generosidades para cuja obtenção os empregados não precisam fazer qualquer sacrifício. Correto? Presume-se geralmente que a correção dessa doutrina está suficientemente demonstrada pelo fato de que o indivíduo assalariado influi muito pouco na fixação das condições do contrato de trabalho. As decisões relativas à duração da jornada de trabalho, trabalho aos domingos e feriados, o tempo estabelecido para almoço e muitas outras coisas são fixadas pelo empregador, sem consulta aos empregados. Presume-se, por isso, que o assalariado tem de escolher entre ceder a essas imposições ou morrer de fome. Então, são as antíteses, né, sendo colocadas. O erro principal
Esse raciocínio já foi salientado nas sessões precedentes, está na seção 6. Os empregadores não demandam por trabalho em geral, mas por homens que sejam capazes de executar o tipo de trabalho de que necessitam. O tempo de descanso e recreação que você vai ceder para o trabalhador, sábado e domingo, almoço, isso não é uma definição por lei. Isso é o melhor resultado que esses trabalhadores podem te oferecer para mim, empregador, o cliente. O empresário, da mesma forma que procura escolher para a sua fábrica a localização, o equipamento e as matérias-primas mais adequadas, também procura contratar os trabalhadores mais eficientes. Procura organizar as condições de trabalho de maneira a torná-las atrativas para aqueles tipos de trabalhadores que pretende contratar. É verdade que o trabalhador individual tem pouco a dizer em relação a essas disposições. Elas são como o próprio nível dos salários, como os preços das mercadorias e como a forma dos artigos produzidos para o consumo das massas. O resultado da interação de inúmeras pessoas participando no processo social do mercado. Pura e simplesmente isto. Nesse sentido, são fenômenos de massa sobre os quais pouco influem as atuações de um único indivíduo. Entretanto, é uma deturpação da verdade afirmar que o eleitor individual não tem influência pelo fato de serem necessários milhares ou mesmo milhões de votos para decidir uma eleição, ou que os votos dos eleitores não vinculados a qualquer partido sejam destituídos de importância. Olha, está aqui Mises fazendo uma crítica aos nossos amigos libertários, né? Anarcocapitalistas que dizem que votar não serve para nada. Então, vamos deixar aqui, vocês já gravem na cabeça, que essa é uma passagem que eu não tenho gravado, que na página 700, Mises faz uma crítica daquelas pessoas que falam, eu vou votar, meu voto não muda nada. Se mudasse, eles não me deixariam votar. Aí a que Mises está falando, inclusive sobre as questões das relações de trabalho, fazendo um vínculo uma coisa com a outra. Bom, mesmo que admitíssemos essa tese só para argumentar, seria absurdo concluir que a substituição de processos democráticos por princípios totalitários faria com que funcionários públicos fossem representantes mais genuínos do povo do que os designados por eleições. Então, vamos fazer a mesma coisa, porque o Mises está dizendo assim, olha, mesmo que a gente argumentasse, né, mesmo que a gente admitisse essa tese só para argumentação de que não adianta sair para votar, porque meu voto não faz diferença, vamos olhar então para a construção imaginária. Abolimos as eleições e botamos um totalitário para dizer quem que serão os funcionários públicos. Qual teria maior propensão de, de representatividade? Esse ou aquele feito por um processo democrático ainda que falho? Né? Óbvio. Então, o Mises está dizendo que, mesmo que admitíssemos essa tese, só para argumentar, seria absurdo concluir que a substituição de processos democráticos por princípios totalitários faria com que funcionários públicos fossem representantes mais genuínos do povo do que os designados por eleições. Então, o que nós precisamos é aumentar o nível de eleições. Não tem que existir nada como funcionários concursados. Isso é uma besteira. Não tem que existir nenhum funcionário que fique ad eterno, nem juízes. Todos os cargos devem ser eletivos. Teremos três poderes, elegeremos é, três pessoas para três conjuntos de autoridades para serem colocadas e decidirem os fatos. A contrapartida dessas fábulas autoritárias, no campo da democracia econômica do mercado, são as afirmativas de que o consumidor individual é impotente diante dos fornecedores e de que o empregado individual é impotente diante dos empregadores. Evidentemente, não há de ser um gosto individual diferente do da maioria que irá determinar as características dos artigos produzidos para o consumo das massas.
Os termos dos contratos de trabalho prevalecentes em cada área ou setor da indústria são determinados pelo conjunto da massa trabalhadora e não pelo trabalhador individual. Se é costume almoçar entre meio-dia e 1 hora, um trabalhador que prefira almoçar entre 2 e 3 da tarde terá pouca chance de satisfazer seu desejo. Neste caso, note-se bem, a pressão social a que está sujeito o indivíduo isolado não é exercida pelo empregador, mas pelos seus próprios companheiros de trabalho. Os empregadores, na sua busca por trabalhadores adequados, são muitas vezes forçados a aceitar condições custosas e inconvenientes, quando não conseguem contratá-los em melhores termos. Em muitos países, alguns estigmatizados pelos anticapitalistas como países socialmente atrasados, os empregadores são obrigados a concordar com vários desejos dos trabalhadores motivados por considerações de ordem religiosa, de casta ou de condição social. São obrigados a ajustar horários de trabalho, feriados e muitos problemas técnicos em função desses desejos, por mais onerosos que sejam tais ajustes. Toda vez que um empregador solicita um trabalho especial, considerado fatigante ou repulsivo pelos empregados, tem de pagar um valor suplementar para compensar a maior desutilidade a ser suportada pelo trabalhador. Os termos do contrato de trabalho não se referem apenas a salários, abrangem todas as condições de trabalho. O trabalho em equipe nas fábricas e a interdependência das várias empresas tornam impossível o desvio das disposições habituais no país ou no setor considerado, resultando assim numa unificação e padronização dessas disposições. Os termos de contrato de trabalho não se referem apenas a salários, abrangem todas as condições de trabalho. O trabalho em equipe nas fábricas e a interdependência das várias empresas tornam impossível o dispositivo das disposições habituais no país ou no setor considerado, resultando assim numa unificação e padronização dessas disposições. Mas esse fato não enfraquece nem elimina a contribuição dos empregados na sua elaboração. Para os trabalhadores individuais, são certamente um dado inalterável, como o é o horário dos trens para um viajante individual. Não obstante, ninguém seria capaz de sustentar que, ao elaborar o seu horário, a companhia não leve em consideração os desejos dos possíveis usuários. Sua intenção é precisamente atendê-los da melhor maneira possível. Se um trem sai às 8 da manhã, é porque antes, talvez a companhia tinha posto às 9 e ninguém tinha vindo. E alguém foi falar, fazer uma pesquisa, porque eu tenho que chegar às 9 no trabalho, não posso pegar o trem que sai às 9. Então, se a gente colocar um trem que sai às 8 que chega lá 10 para as 9, funciona. E aí, muita gente vem, por quê? Porque a empresa atendeu os anseios da coletividade. E essa é a maravilha do mercado de capitais, do capitalismo. A interpretação da evolução do industrialismo moderno tem sido inteiramente pervertida pelo preconceito anticapitalista dos governos e dos escritores e historiadores professamente pró-trabalhistas. O aumento do salário real, a diminuição da jornada de trabalho, a eliminação do trabalho infantil e a restrição do trabalho das mulheres, dizem eles, são o resultado da interferência de governos e sindicatos e da pressão da opinião pública despertada por autores humanitários. Será que essa alegação é verdadeira? Se não fosse essa interferência e essa pressão, os empresários e os capitalistas se teriam apropriado de todas as vantagens decorrentes do aumento do capital investido e do consequente aprimoramento tecnológico. Essa é a afirmação. Assim sendo, pensam eles, o aumento no padrão de vida dos assalariados foi conseguido às custas da diminuição da renda, não ganha dos capitalistas, empresários e proprietários de terra. Tais políticas que beneficiam a muitos às custas tão somente de uns poucos exploradores egoístas deveriam ter prosseguimento
para reduzir cada vez mais os ganhos injustos das classes proprietárias. Então, isso aqui é a interpretação, né, do industrialismo moderno, pervertido por preconceitos anticapitalistas dos governos, escritores e historiadores. Então, Mises falou que era isso e escreveu o que esses caras pensam. Okay? A falsidade dessa interpretação é óbvia. Todas as medidas que restringem a oferta de trabalho oneram, direta ou indiretamente, os capitalistas, na medida em que aumentam a produtividade marginal do trabalho e reduzem a produtividade marginal dos fatores de produção. Ao restringirem a quantidade de trabalho sem reduzir a quantidade de capital, aumentam a parcela do produto líquido total que corresponde aos assalariados. Mas esse produto líquido total também sofrerá uma redução, e dependendo das condições específicas de cada caso, a maior quota parte de um bolo menor poderá ser maior ou menor do que a quota parte relativamente menor de um bolo maior. Vamos ler novamente? Ao restringirem a quantidade de trabalho sem reduzir a quantidade de capital, aumentam a parcela do produto líquido total que corresponde aos assalariados. Mas esse produto líquido total também sofrerá uma redução. E, dependendo das condições específicas de cada caso, a maior cota parte de um bolo menor poderá ser maior ou menor do que a cota parte relativamente menor de um bolo maior. Se o bolo é maior, uma parcela menor que fica para os assalariados pode ser uma fatia maior do que um bolinho pequeno com uma fatia maior do bolo pequeno, sendo que a quantidade de bolo pode ser menor do que a menor fatia no outro bolo maior. Os lucros e a taxa de juros não são diretamente afetados pela redução da quantidade total de trabalho. Os preços dos fatores materiais de produção diminuem e aumentam os salários por unidade produzida pelo trabalhador individual, o que não quer dizer que necessariamente aumente o salário per capita dos trabalhadores empregados. Os preços dos produtos também aumentam. Se todas essas mudanças resultam numa melhoria ou numa deterioração da renda média dos assalariados, é como já foi dito, uma questão que depende das circunstâncias de cada caso. Mas a suposição de que tais medidas não afetam a quantidade de fatores materiais de produção é inadmissível. A redução da jornada de trabalho, a restrição ao trabalho noturno e ao emprego de certos grupos de pessoas, mulheres e crianças, impedem a utilização plena de uma parte do equipamento disponível e equivalem a uma diminuição na quantidade de capital. Essa diminuição dos bens de capital existentes pode anular inteiramente o aumento potencial da produtividade marginal do trabalho em relação à produtividade marginal dos bens de capital. Se concomitantemente, se concomitantemente com a redução compulsória da jornada de trabalho, as autoridades ou sindicatos proíbem uma correspondente redução dos salários que o funcionamento do mercado provocaria, ou se instituições já existentes impedem essa redução, porque já definiram o salário mínimo, que é o que estava se querendo fazer, reduzir a jornada de trabalho, mas o salário mínimo não teria, os salários não poderiam ser reduzidos, a consequência será a mesma que resultaria de qualquer tentativa de manter os salários num nível superior ao determinado pelo mercado. O quê? O desemprego institucional, não é o desemprego cataláctico. A história do capitalismo no mundo ocidental nos últimos 200 anos registra, registra um firme e constante aumento no padrão de vida dos assalariados. O traço característico do capitalismo é a produção em massa para o consumo das massas, dirigida por indivíduos mais ativos e mais lúcidos que persistentemente procuram aprimorar os produtos de sua fabricação. Sua força motriz é o lucro, para cuja efetivação o empresário é constantemente obrigado a fornecer aos consumidores
produtos em maior quantidade, de melhor qualidade, por um menor preço. Um excedente de lucro sobre o prejuízo só existe numa economia em desenvolvimento e somente na medida em que o padrão de vida das massas melhora. Por isso, o capitalismo é o sistema no qual as mentes mais ágeis e mais penetrantes são forçadas a usar toda a sua competência para promover o bem-estar de uma maioria pática. A comparação, vamos lá ver a nota de rodapé, só para mandar você de volta para 354 até a 360. Só para a gente não falar que nós não vamos ver o que se trata da 354 até a 360. 300, é o famoso item 9, lucros e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento. Né? Bom, esse item 9, se eu já estou, não é a primeira vez que nós vamos referenciá-lo, porque ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele explica efetivamente o que é lucros e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento e quem fica com a riqueza no fim do dia. Esse item 9 destrói, do capítulo mercado, destrói qualquer falácia socialista sobre o capitalismo. Ah, então é isso. A comparação de experiências históricas não pode ser feita pela recorrência a medições. A moeda, não sendo um padrão de valor e de satisfação de desejos, não pode ser usada para comparar o nível de vida das pessoas em épocas diferentes. Apesar disso, todo historiador cujo julgamento não esteja obnubilado por preconceitos românticos concorda com o fato de que o capitalismo multiplicou a existência de bens de capital em proporção muito superior ao aumento da população no mesmo período. O capital hoje existente, tanto per capita da população total como per capita da população economicamente ativa, é imensamente maior do que há 50, 100 ou 200 anos atrás. Concomitantemente, houve um enorme aumento na parcela recebida pelos assalariados do conjunto total de mercadorias produzidas, conjunto esse que é muito maior do que no passado. O decorrente aumento no padrão de vida das massas pode ser considerado milagroso quando comparado às condições de épocas anteriores. Naqueles bons velhos tempos, mesmo as pessoas abastadas levavam uma vida que pode ser considerada miserável se comparada com o padrão médio de um trabalhador americano ou australiano dos nossos dias, e hoje de qualquer lugar do mundo, quase. O capitalismo, diz Marx, sem se dar conta de que repetia os argumentos dos que faziam o panegírico da Idade Média. Tem uma tendência inevitável de empobrecer cada vez mais os trabalhadores. Bom, isso aqui é aquelas frases que a gente deve guardar, né? Falar, pô, Marx, mandou mão, hein? A evolução aí mostrou que você estava errado. A verdade é que o capitalismo despejou uma cornucópia de abundância sobre as massas de assalariados, que, não raro, fizeram todo o possível para sabotar a adoção daquelas inovações que tornariam suas vidas bem mais agradáveis. Como se sentiria mal um trabalhador americano se fosse forçado a viver como vivia um lorde medieval? Sem água corrente, sem esgoto, sem calefação, sem instalações elétricas e outras comodidades. Não tinha papel para limpar o fiofó, tomava banho gelado, né? Ou se o banho quente era aquele banho quente naquela tina toda imunda, né? Lavava a busanfa só de vez em quando, cuja existência é hoje considerada fato natural. A melhoria do bem-estar material do trabalhador modificou o valor por ele atribuído ao lazer. Tendo hoje ao seu alcance um maior número de comodidades, mais rapidamente chega ao ponto em que considera qualquer incremento na desutilidade de trabalho como um mal que já não é superado por qualquer novo incremento na remuneração do seu trabalho. Ou seja, ninguém quer fazer mais hora extra, não. Prefere diminuir a jornada de trabalho e poupar sua mulher e seus filhos dos dissabores do trabalho remunerado. Não foi a legislação trabalhista nem a pressão sindical
que diminuiu a jornada de trabalho e tirou as mulheres e crianças das fábricas. Foi o capitalismo que tornou o assalariado mais próspero, a ponto de lhe permitir mais tempo de lazer para si mesmo e para seus dependentes. Isso é um ponto fortíssimo. A legislação trabalhista do século XIX não fez mais do que ratificar as mudanças que a interação dos fatores do mercado já tinham provocado previamente. Quando, às vezes, a legislação se adiantou à evolução industrial, o rápido crescimento econômico compensou os efeitos desfavoráveis que não tal precipitação não fora isso, teria provocado. Essas leis pretensamente favoráveis aos trabalhadores, quando estabelecem medidas que não eram apenas uma ratificação de mudanças já ocorridas ou uma antecipação de mudanças que iriam ocorrer no futuro próximo, resultaram em quê? Trouxeram o quê? Trouxeram mais prejuízo do que benefícios aos trabalhadores. A expressão conquistas sociais é inteiramente ilusória. Se a lei obriga os trabalhadores que prefeririam trabalhar 46 horas por semana a não trabalhar mais do que 40 horas, ou se força os empregadores a efetuarem determinados gastos em benefício dos empregados, não está favorecendo os empregados às custas dos empregadores. Quaisquer que sejam as disposições da legislação social, sua incidência, em última análise, recai sobre o próprio empregado e não sobre o empregador. Afetam o montante do salário líquido, que vimos no item 5 deste capítulo. Lembram-se? E mais importante, pessoal, eu vou até antecipar aqui, o Mises vai falar. Empresas não pagam impostos. Empresas são coletoras. Quem paga é o cliente, é o consumidor soberano. O que faz com que empresários briguem pelos clientes é porque eles sabem que, se a mordida do fisco é muito grande, seus clientes não podem comprar mais isso aqui que eles produzem. E, portanto, morre a empresa e o governo. Mas o governo é burro. Então, os empresários vivem entre a cruz e a espada para proteger seus clientes de poder serem atendidos. E esses mesmos clientes são os que primeiro falam que os empresários são sonegadores malvadões. Se aumentam o preço que o empregador tem de pagar por unidade de desempenho acima do que seria o seu valor de mercado, cria um desemprego institucional. A legislação social não impõe aos empregadores a obrigação de pagar mais pelo trabalho. Impõe aos assalariados uma restrição quanto ao livre emprego de seus ganhos totais. Restringe a liberdade que o trabalhador deveria ter para organizar seus gastos segundo suas próprias decisões. A conveniência de ser implantado um sistema de legislação social é essencialmente uma questão política. Pode-se tentar justificá-lo dizendo-se que aos assalariados falta o discernimento e a força moral para cuidar do seu próprio futuro. Mas, se for assim, como contestar aqueles que perguntam se não seria um paradoxo colocar o destino da nação nas mãos de eleitores que a própria lei considera incapazes de cuidar dos seus próprios interesses? Como responder para aqueles que dizem ser um absurdo o fato de todo o poder emanar de pessoas que precisam de um tutor para impedi-las de gastar totalmente sua própria renda? É Mises falando aqui aquilo que todo mundo deveria falar. Seria razoável atribuir ao tutelado o direito de escolher o tutor? O fato de a Alemanha, país onde primeiro se implantou um sistema de legislação social, ter sido o berço das duas variedades modernas de detração da democracia, a marxista,
Assim como a não marxista não é acidental. Olha que maravilha, não é? Olha que maravilha. Bom, assim, encerrando aqui a aula 198, que lê o item 7, que também temos aí um subitem que trata-se da consideração quanto à interpretação popular da Revolução Industrial, né? Todo mundo que fez colegial, aqueles professores bem socialistas, marxistas, trotskistas, Revolução Industrial, punham mulheres e crianças para trabalhar. Você acha que o empregador queria homens mais destros, mais fortes, mais robustos do que mulheres e crianças? Será que não? Pessoal, vamos deixar isso para a próxima aula e vamos ver o que Mises tem a falar. Abraço, até a próxima aula.